Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos hoje aprender do Senhor aqui na lição 7, como o pastor Abson já falou, que tem por título O Povo de Deus e Ovelhas do Seu Rebanho. E aí, eu estava aqui analisando e orando durante essa semana sobre o motivo da oração, que é muito bonito o motivo dessa oração, dessa revista nessa semana, que fala para nós orarmos para não perder a saúde espiritual, mas sermos dependentes do Senhor Jesus, totalmente dependente do Senhor Jesus. E eu já começo dizendo isso, né? Se nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus. Quando nós somos dependentes de Deus, nós andamos na direção do Espírito Santo. E quando nós andamos na direção do Espírito Santo, o Senhor está conosco nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Quando nós nos sentimos fracos ou quando nós nos sentimos incapazes, é Ele quem nos levanta. Amém? Então, a introdução vai dizer que aqui nós vamos abordar o relacionamento de Deus com o seu povo, que é muito importante. E nós vamos destacar o cuidado, o julgamento e as promessas. E nós também vamos falar... Nós também vamos falar de algumas características e atitudes que precisam estar presentes no meio do povo de Deus. Aqui no tópico 1, irmãos, ele vem falar, o autor, sobre o povo de Deus como rebanho de ovelhas. E ali ele vai trazer que em diversos textos bíblicos, nós somos comparados como ovelhas do rebanho do Senhor. Os irmãos aqui sabem como que as ovelhas são? Quem já teve a oportunidade de ver uma ovelha? Ai, que legal! Eu nunca vi, não. Que bom, tem muita gente aqui que já teve a oportunidade de ver uma ovelha. Eu nunca vi uma ovelha. Mas eu pesquisei sobre uma ovelha, né? Eu pesquisei como é, olhei lá como que funciona. Irmãos, a ovelha, uma das características da ovelha é que ela ouve a voz do seu pastor. E nós vamos falar sobre isso. As ovelhas, irmãos, para os irmãos que já viram ovelhas, para os irmãos também como eu que nunca viram, às vezes parece que elas estão perdidas ali, né? No meio do rebanho. Ela vai para um lado, vai para o outro, e quando ela ouve a voz do seu pastor, ela volta para o rebanho de novo. Como aquela música das 100 ovelhas, né? Que uma ficou perdida e que o pastor foi atrás daquela ovelha. E aí eu fico pensando sobre essa música que, irmãos, o pastor que ama as suas ovelhas, ele vai atrás das suas ovelhas. E aí a gente pensa simbolicamente que são 100 ovelhas. O que seria uma ovelha diante de 100? Né? Sobraram 99. Mas o pastor, preocupado com uma ovelha, ele vai atrás daquela ovelha. E essa lição ela vai falar muito disso. Ela vai falar muito sobre as ovelhas feridas, as ovelhas que precisam desse cuidado. E aqui tem algumas referências bíblicas. Em Salmo 23, né, do Senhor é o meu pastor, Isaías 53, versículo 6, e Ezequiel 34, que é o que a gente está estudando, e João 10, que fala que o Senhor é o nosso bom pastor, que Jesus é o bom pastor. Então, nós temos muitas referências bíblicas sobre o pastoreio e sobre nós sermos consideradas as ovelhas de Cristo. Então, a gente precisa pensar nisso, quais as características e quais as necessidades do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos pensar que o nosso relacionamento a Deus, com Deus, na verdade, ele precisa ser pautado na dependência do nosso pastor, de Jesus, o nosso bom pastor. Então, aqui ele vai falar das características de uma ovelha. Novamente, ele vai dizer que sobre a inspiração divina, nós temos ali muitas passagens dizendo sobre a ovelha. Ele fala assim, lá em Ezequiel 34, 31,
que nós somos considerados, que os judeus são considerados ovelhas minhas e ovelhas do meu pasto. Irmãos, eu fico pensando aqui, analisando, estudando, porque naquele momento, aquele povo, ele estava aprisionado. E imagina aquele povo recebendo essas palavras de conforto, de consolo. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos receber essa palavra de conforto, de consolo. E aqui fala que a ovelha é um símbolo de dependência do crente a Deus. E nós somos, aqui eu achei bem interessante, uma natureza semelhante às ovelhas de impotência. E aqui ele fala que é em relação à existência terrena e da vida além. E aí eu queria parar aqui um pouquinho no que ele fala. Que nós somos uma natureza semelhante às ovelhas de impotência. E aí a gente vai falar sobre essa questão de impotência. Ele não está falando aqui que nós somos impotentes, que nós somos incapazes de fazer nada. Mas ele está falando que nós somos direcionados por Deus para que nós possamos fazer as coisas. E aí fala sobre a vida terrena, porque na Bíblia fala que se até os pássaros são alimentados, nós também seremos. E eu quero parar nisso aqui, porque quantas vezes nós nos sentimos desamparados, até mesmo por Deus mesmo. Nós somos seres humanos, nós somos falhos nesse sentido. E quantas vezes nós olhamos e pensamos assim, e agora? Quem nunca pensou isso, né? Às vezes nós estamos diante de uma situação difícil e às vezes a gente olha para um lado e para o outro e aí a gente pergunta, e agora, o que eu faço? E aí, Deus falando comigo sobre isso, que muitas vezes a gente espera que alguém venha aqui no altar e fale alguma coisa para a gente. E às vezes Deus está ali falando assim para você, eu estou no controle. Eu estou no controle, eu estou na direção. Quantas vezes os irmãos já perceberam, alguém vem aqui pregar, vem profetizar, e aí fala para a pessoa assim, eu estou no controle da sua vida, eu vou cuidar daquilo que você acha que não dá conta. Mas isso, irmãos, claro que isso tem que ser sempre frisado, que Deus fala conosco assim, mas isso deve ser uma certeza do cristão. Às vezes nós nem precisaríamos ouvir isso. Nós precisamos ter certeza que Deus sempre vai estar no controle das nossas vidas. Quando Ele está fazendo, Ele é Deus. E quando Ele está ali preparando, Ele continua sendo Deus. E às vezes, como pecadores que somos, como nós precisamos ser dependentes, mas muitas vezes, irmãos, eu tenho visto isso muito acontecer. Muitas vezes nós queremos ter o controle para nós. Muitas vezes nós esquecemos de entregar o controle para Deus. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está no controle. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos controlar a nossa vida. Quantas vezes a gente fala assim, tá, se eu passar nessa faculdade, se eu passar nesse emprego, é porque é de Deus. E muitas vezes Deus fala assim, não vai por aí, não sou eu que estou nesse negócio. Mas muitas vezes também nós vamos, só para ver no que vai dar. E às vezes a gente volta, triste, chorando, mas o Senhor nos diz que não era para ir por aquele caminho. E muitas vezes nós saímos da direção de Deus para poder fazer qualquer coisa que não está na vontade do Senhor. Então, nós precisamos entender, irmão, que a vida do cristão, ela é uma vida que depende de Deus para tudo. E nós temos que entender também que nós temos uma vida que depende de Deus para além daqui. Esses dias eu estava conversando até com a pastora Zélia ali na porta, conversando com ela. E aí a gente estava comentando sobre a questão da morte, né? A gente comentando sobre a questão da morte. E a gente falando assim,
sobre a questão de... É lógico que todas as vezes, irmãos, que a gente perde alguém, só quem perde sabe como é doloroso, né? Só quem perde sabe como dói, só quem perde sabe como aquela dor é difícil. Mas, irmãos, até nisso é Deus que está no controle. Até na morte, é Deus que está no controle. E nós, como cristãos, nós temos que ter certeza que nós temos a nossa salvação. Então, a morte, né, como é dito na Bíblia, morrer é ganho. Por que era ganho morrer? Porque já está dentro da palavra do Senhor. Porque se eu estou ali fazendo a vontade do Senhor, eu tenho certeza que a minha salvação, ela está mais perto. O cristão, ele tem que trabalhar. Nós estamos aqui, irmãos, para poder acreditar nisso. Esses dias nós estávamos falando na escola bíblica ali dos jovens. Se nós somos cristãos, nós estamos seguindo a Cristo. E se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos que seguir aquilo que Ele nos diz. E cada dia mais estar mais próximo da presença do Senhor. E cada dia mais estar mais próximo daquilo que Ele quer para nós. Né? E cada dia mais estar perto de conhecer o Senhor Jesus. Nós só conhecemos o Senhor Jesus quando nós o buscamos de verdade. Aqui está falando de relacionamento com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de relacionar com Deus. Eu falo isso, eu dou aula para os adolescentes ali também, eu falo isso para os adolescentes. Quantas vezes nós nos vemos aí envolvidos com internet, envolvidos aí com esse negócio agora de TikTok, estava até falando isso para os meninos semana passada na aula. Porque, às vezes, nós ficamos tão envolvidos com aquilo ali, que nós esquecemos de tirar o nosso tempo para Deus. Que nós esquecemos de fazer o nosso devocional para Deus. Que às vezes nós não sabemos nem como é que nós nos sentamos e conversamos. Pode falar, pastor, por favor. O pré-adolescente e adolescente, irmã, o mundo deles hoje é rede que está na cabeça deles aí. É difícil, eles não lê, se o pai, a mãe, a pessoa, o tutor não esforçar, não ensinar, pôr para ler, ele não lê não, só fica na internet. Só no sistema do mundo aí. Verdade, pastor. É isso que a gente estava falando mesmo, né? Até a Aninha falou, lá em casa a gente ora, lá em casa a gente faz culto doméstico. Ela até um dia disse, eu vou ler a revista, ler ali a semana inteira. Até a Aninha falou lá na salinha. Então, assim, irmãos, isso é muito sério, que o pastor Juvenil acrescentou aqui para a gente. Nós precisamos, eu não tenho filhos, mas nós precisamos colocar os nossos filhos para poder cultuar o Senhor. Às vezes não se faz mais isso, né? Às vezes não se faz mais. Quando às vezes a gente vai ali ver as crianças, irmãos, esses dias eu estava conversando com a professora Hermana. Às vezes as crianças não sabem mais como que funciona, né? Eu lembro que na minha época de criança, eu sabia as musiquinhas tudinho lá das igrejas. Esses dias eu estava vendo um pastor dando um testemunho, e aí ele falou assim que o menininho dele estava dentro do carro, um pastor, esqueci o nome dele, mas ele prega muito, e ele falou assim, que o filho dele estava dentro do carro e cantando música da Baratinha, da Borboletinha, e filho de crente, né? E aí ele falou assim, pois é, mas não vai rolar nenhuma música evangélica aí nessas músicas suas? Aí ele disse assim, que o menino falou assim, não, pai, aí ele colocou uma música lá, do Homenzinho Torto, e o menino falou, que música chata, pai, não quero cantar essa música, não. E aí ele contou assim que ele paga o YouTube Premium para não ficar passando aquelas coisas ruins que passam lá. E ele falou que ele colocou lá para o menino escutar. Todo dia. Ele colocava a musiquinha todo dia para o menino escutar, até o menino aprender.
E aí ele disse que a esposa dele falou assim, não, meu bem, para que fazer isso, que não sei o quê. Ele falou assim, para que fazer isso? Porque eu estou ensinando. Porque ele vai aprender. Por que ele sabe todas as musiquinhas lá do mundo e não sabe uma musiquinha da igreja? Claro. Sim. Sim. Obrigada, pastora. Isso é muito verdade, né? Colocando aqui junto com o que eu estou falando, isso é muito verdade, né? E aí ele falou assim uma coisa no final, só para terminar esse exemplo que ele deu. Ele falou assim, vai ouvir a música porque ele vai aprender em casa. Porque se desviar mais tarde, não é culpa minha. Não é culpa minha, porque eu ensinei. Eu ensinei o que tinha de ensinar. Pode falar, pastora. Meus meninos, irmã, era pequeno, eles faziam culto, André, Marinéia, Valteir, e tinha uma vizinha lá que a menininha não saía lá de casa. E nós morávamos na Vila São José. E as meninas faziam culto, tinha uma outra vizinha lá, que tinha uma menina também, que era evangélica, e elas cantavam hino, oravam, e falavam assim, a André falava assim, eu quero cantar igual meu pai, mas a minha mãe. Elas cantavam, Jesus batizava com o Espírito Santo, e tinha o culto mesmo, que elas dirigiam o culto, davam oportunidade uma para a outra. Hoje a gente não se vê mais isso. E aí, às vezes, lá em casa, não é culpa minha nem do pastor juvenil, porque a gente luta para poder ensinar. A gente, quando era menina, a gente sempre lutava para poder ensinar e luta para ensinar, porque a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que deve de andar. Sim. Mesmo quando ficar grande, se acontecer dele sair fora dos planos de Deus, mas ele tem temor de Deus, ele pode voltar. Exatamente, porque tem princípio, né? Tem semente, tem base, estrutura. Então, aí ele falou assim, ele falou uma coisa muito interessante, né? No finalzinho, assim, só para concluir essa fala, junto com o que a pastora Gersi também falou, ele falou assim, irmãos, filho de crente não é crentinho, não. Por isso que eu vou ensinar meu filho, porque a gente pensa assim, igual ele falou, né? A gente pensa assim, que o menino vem junto com os pais, vem para a igreja e já é crente. E não é assim que funciona, né? O menino vai para a escola, só dele estar lá na escola sentado, não significa que ele aprendeu. Não adianta, só ele chegar lá, passar no portão da escola, não significa que ele aprendeu. Significa que a professora tem que ir lá, tem que ensinar, tem que aconselhar, tem que mostrar, né, o que aprender. Então, assim, irmãos, nós precisamos cuidar, tá? Às vezes você pode dizer assim, mas eu não tenho criança ainda. Eu também não, mas eu me preocupo, porque, irmãos, o mundo está muito preocupado com as crianças, né? E está muito mesmo. Pode falar, pastor. No Congresso das Crianças lá, eu fiz um apelo lá, foi inúmeras crianças que aceitou Jesus. Foi inúmeras. Nossos filhos de crente mesmo, né? Aceitar Jesus, porque tem que aceitar, que ele cresce na igreja, Deus tem filho, ele não tem neto, ele só tem filho, ele não tem neto. Amém. Era pastorzinho, era pastor. Irmãos, eu imagino que deve ser uma cena muito bonita, né? Quando o pastor fez ali o apelo e um monte de criança aceitou Jesus. Eu imagino que isso é uma cena muito bonita. Às vezes, pela nossa insensibilidade, do dia a dia mesmo, a gente não acha bonito uma cena dessa. Mas, irmãos, no mundo espiritual, isso é uma cena muito bonita mesmo.
no sentido de que tantas crianças, irmãos, eu comento muito com o Leonardo lá em casa, e aí, às vezes, essas criancinhas, tinha uma menininha assim, ó, acho que ela não tinha nem 2 anos, e ela sabia dançar uma música lá todinha, irmãos, ela sabia dançar tudinha, ela rebolava até o chão lá. Por isso que, olha que bonito é isso que o pastor Juvenil falou, e crianças aceitando Jesus, crianças entendendo, né, o propósito do Senhor. Porque às vezes a gente acha assim que criança não está entendendo. Irmãos, as crianças estão entendendo mais do que a gente imagina. Elas estão entendendo, sim. Elas sabem o que está acontecendo, né? Voltando aqui para a lição. Usando essa mesma coisa das crianças, eu vou falar desse 3 aqui, que fala: ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Irmãos, aí o povo fala hoje em dia assim: as crianças não são mais inocentes. Irmãos, são inocentes sim, são. O problema é que os adultos ou a sociedade que tem impregnado coisas nas crianças, né? Muitas vezes, irmãos, uma criança que é criada lá numa casa que tem aquelas músicas lá, que misericórdia, ela está ali, às vezes, irmãos, ela não sabe nem o que ela está fazendo, ela não sabe nem o que ela está falando, mas ela ouviu tanto aquela música ali, ouviu tanto, que ela aprendeu. Porque, irmãos, é igual eu falo lá em casa. Tudo bem, a gente tem que ter conceitos. É uma guerra, irmãos, é uma guerra. A gente precisa aqui, como cristãos, cuidar da nossa família. Porque o diabo, ele está lutando contra as famílias. E muito. Porque, irmãos, eu falo assim: mas o menino vai para a escola, o menino vai para outro lugar. Eu falo: irmãos, hoje em dia você está ali no carro, no sinaleiro. Tem crianças atrás no seu carro. Tem uma pessoa com um carro de som tão alto com aquela música, que misericórdia, você vai fazer o quê? Você vai tampar o ouvido da criança? Não tem jeito. Você tem que ensinar. Pode falar, pastor Walter. Somando aí, esse tempo atrás, o ano passado, nós falamos aqui sobre o pastor Jorge Linhares, em um tema que ele discorre sobre por que as pessoas saem da igreja. E um dos tópicos, e uma ênfase muito grande, que ele reverbera ela, é a questão do investimento da criança. A criança, muitos de nós pensamos que as crianças são o futuro da igreja. Negativo. As crianças não é o futuro da igreja. O futuro da igreja sempre é Jesus. As crianças são o presente de Deus dado à igreja, porque é o alicerce, né? Ensina bem a criança o caminho que deve andar e por aí vai. Então, o investimento, a escola bíblica dominical, no quesito de logística para as crianças, é fundamental em uma igreja. O bom pastor olha isso aí, prioriza isso aí, porque faz com que a igreja vai se solidificar em crescimento, porque aquelas crianças são ali orientadas à forma da igreja, a liturgia da igreja, o ensino da palavra, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que muda e move todas as circunstâncias. Então, um dos investimentos de prioridade é as crianças, né? E a escola bíblica é fundamental nesse quesito. As crianças, essa proteção à criança. Jorge Linhares tem esse comentário sobre isso aí, muitos outros comentários. Ele fala porque as pessoas saem da igreja, mas ele cita isso aí, a igreja que não dá importância, o pastor que não dá importância ao crescimento, investimento nas crianças, escola bíblica dominical, o ensino das crianças. Sim, pode falar, pastor. Completando o que o pastor Walter está falando, o próprio pastor Jorge Linhares foi processado por fazer oposição à doutrinação na sala de aula. Enquanto nós não doutrinamos os nossos filhos, está havendo doutrinação lá na sala de aula, até o próprio Ministério de Educação distribuiu panfletos aí, documentos para que houvesse essa doutrinação. Enquanto nós dormimos, o mundo e o diabo estão trabalhando. Sim. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a gente ia para a igreja muito longe, talvez uns 8 quilômetros, pastora, de distância. Mas a gente, bem criança, prestava atenção. Quando chegava em casa, morávamos na roça, nós construíamos uma igreja de pedacinho de pau, arrumávamos os irmãos tudo de sabuco. Tinha um pastor bem pretinho, nós queimamos um sabuco. Era o pastor presidente, que ainda fazia outro culto em casa.
era criança, todos os dias a gente fazia. E aquilo foi fazendo a gente crescer, né? Porque além de aprender na igreja, em casa o pai fazia um culto e a gente ainda treinava todos os dias. Amém, irmãos. A gente, às vezes, pensa assim, né? Nós estamos falando, foi para um assunto de criança também, né? Falando sobre isso. E, às vezes, a gente pensa assim, né? O que tem a ver com as ovelhas? Mas tem tudo a ver, sim, porque nós não nascemos assim, né? Adultos. Aqui os irmãos estão adultos, mas eu tenho certeza que cada um aqui foi criança, eu tenho certeza que cada um aqui foi adolescente, eu tenho certeza que se eu deixar aqui, qualquer irmão tem, igual o irmão falou, qualquer irmão tem história para contar. Nós temos história para contar. Então, assim, irmãos, quem tem criança que tem a base sólida na igreja, é muito, o pastor falou, Walter, o pastor Joel, é muito difícil. É muito mais difícil de sair. E como a pastora Jessi falou, se sair, irmãos, a semente, ela está ali. A pessoa pode até estar lá fora, mas o coraçãozinho dela está ali, temendo. Tem gente que, eu vi um vídeo esses dias, da mulher falando assim, eu estou aqui na balada, exemplo, ela estava lá na balada e, de repente, ela lembra assim, eu já fui cristã. Do nada, ela estava lá, dançando, e lembra que já foi cristã. Então, nós somos ovelhas, irmãos, e nós precisamos aprender do Senhor, porque o conhecimento, ele nunca falha. Pode falar, irmão. Sim, exatamente. E aí, irmãos, aqui também, aqui no tópico 1.2, voltando aqui, a ovelha conhece o seu pastor. Então, lá em João 10, menciona uma importante característica da ovelha, né? Nós já falamos isso. Que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, quer dizer que as ovelhas estão seguindo o pastor porque conhecem a voz dele. Essas expressões relatam uma relação íntima entre pastor e ovelha, que significa relacionamento. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos aptos a ouvir a voz do Senhor, né? E quantas vezes, irmãos, nós não estamos ouvindo a voz do Senhor? Eu sei que esses dias eu estava até falando com a Marinéia, e aí eu estava conversando com ela e falei assim, por que o Senhor, às vezes, eu brincando com ela, falei assim, às vezes o Senhor me usa quando eu vou pregar, para fazer umas palavras de confronto, né? Aí eu estava brincando com ela, eu queria trazer umas palavras de prosperidade, umas palavras diferentes e tal. Mas, irmãos, o Senhor trabalha com nós, o Espírito Santo, para nos confrontar. Então, assim, quantas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, né? Pode ser que estejamos ocupados, pode ser que a gente ouve a voz dele lá no fundo, mas a gente não entendeu que aquela é a voz do Senhor. Deixa eu pedir a oportunidade para mim dar uma participação nesse tópico de crianças aí, abordando dois assuntos. Primeiro, com relação às crianças de um modo geral. Nós, a igreja, temos que conscientizar de que formar uma criança, um adulto com caráter, a família tem o papel de educar, a escola tem o papel de alfabetizar e a igreja tem o papel de evangelizar. Aí nós estaremos formando, cada um cumprindo o seu papel. Agora, como cristãos, nós temos um outro aspecto qual é a visão que as crianças atuais têm da igreja, têm dos diáconos, diaconisa e de nós, os adultos. Sim. Elas terão saudade da infância ou elas terão repulsão quando lembrarem da infância que elas tiveram dentro da igreja? Eu conheço filhos de crente que não querem nem saber de igreja porque foram maltratados quando crianças dentro da igreja, com beliscão, com puxão de orelhas e etc. Conheço gente que a diaconisa, o diácono, tinha cara de delegado do Iraque e maltratava a criança, e a criança hoje é jovem e não quer mais saber de igreja. Então, criar um ambiente para que a infância seja boa, melhor dizendo, é responsabilidade de todos da igreja, todos, com pais, mães, aqueles que ainda não são. Se nós tivermos um ambiente agradável, elas
não sairão e terão saudade. O contrário vai produzir também um resultado inverso. Exatamente. Irmãos, na verdade, esse é um assunto muito abrangente, né? Um assunto muito fluido, então, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, assim, é uma coisa que, só para concluir essa questão também, uma coisa que a gente sempre tem que prezar, irmãos, é que nós somos os exemplos, né? A gente precisa pensar nisso. Mais do que uma doutrinação, nós somos os exemplos, né? Então, assim, uma vez eu ouvi uma história de uma criança que ela disse o seguinte, tem duas coisas que quando eu crescer, uma criança falou, tem duas coisas que quando eu crescer eu não quero fazer. E aí falou o quê? Comer jiló e ir para a igreja. Duas coisas. Por que que ela falou isso? Porque a mãe e o pai obrigavam ela a comer jiló e obrigava ela a ir para a igreja. Olha o tanto que isso é forte. Então, ela falou assim que quando ela crescesse e ela pudesse ser independente, ela não ia comer jiló nunca mais na vida dela e ela nunca mais ia para a igreja. Então, assim, além de doutrinação, a gente precisa ser exemplo. Porque não adianta nada eu querer falar assim, eu sou crentão aqui na igreja, mas dentro da minha casa eu não sou exemplo para os meus filhos. Aí não adianta. Aí é uma coisa que não adianta, né? Porque os filhos, além de tudo, eles vão seguir os exemplos. Quer falar, Vitor? Quer falar, irmão? Ainda no tópico 1 aí, nesse emblema aí, ó, embaixo, aí, bem no finalzinho, mansidão. Isso. É difícil pessoa ser mansa. Não é fácil. Só se aprender de mim, que sou manso. Sim. Aí, se não aprender de Jesus, como é que vai ser manso? Exatamente. É a primeira emblema, ó. Sim. Então, mansidão. Se a pessoa não tiver a mansidão, o cuidado de domínio próprio, aí é difícil. Sim. É o emblema dessa característica da ovelha aí, é mansa. Sim. Você mexe com ela, jamais ela pode gemer e tal. Agora, vai mexer com cabrito, com bode, Fica bravo. aí é diferente. Eles andam em cima do muro, em cima de madeira. A ovelha não é sempre no chão. É humilde. Diferente. Pode falar, irmão. Servir a Cristo, né, de estar na casa do Senhor, quando eu aceitei o Senhor Jesus, antes dos meus 16 anos, porque pelo estatuto do adolescente e da criança, a pessoa é criança dos 0 anos de idade até 12 anos incompletos, e adolescente dos 12 aos 18 anos. Então, antes dos meus 16 anos, comecei a ir para a casa do Senhor, aceitei Jesus. E uma das primeiras coisas que eu comecei na casa do Senhor foi estar sempre na escola dominical. E eu me enraizei muito, me aprofundei tanto, graças a Deus, de aprender, né, na escola dominical, que até as revistas, daquelas revistas antigas, né, que sempre eram estudadas, até hoje eu tenho, de 1900 e pouco, e etc. Então, assim, eu aprendi muito. O que eu estou querendo dizer com isso? Querendo dizer com isso que, enquanto há tempo para uma criança aprender e estar na casa do Senhor, é muito importante. Eu aprendi tanto, estou com mais de 20 anos que eu estou na casa do Senhor, graças a Deus. Então, assim, muitas coisas do que fez Deus estar na casa do Senhor hoje, de ser persistente, de estar enraizado, essa questão do ensino, a questão de preparar os filhos, porque, primeiramente, a responsabilidade dos filhos são dos pais. E eu me lembro agora, na minha época,
que a minha avó e um dos meus tios me acordava todas as manhãs. Se eu não quisesse ir para a escola, eu apanhava, levava uma surra. Então, eu tinha que ir para a escola, e eu dou graças a Deus por isso, porque, assim, em termos assim, não de ter levado aquela surra, aquela coisa toda, mas me incentivou, né? Hoje, graças a Deus, tenho a minha faculdade, terminei o ensino médio, e estou aqui pela graça de Deus. Louvo a Deus por isso. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A nossa vida é isso, irmãos, é conhecimento, né? E voltando aqui, e para os pais entregarem conhecimento para os filhos, eles precisam conhecer, né? Vamos voltar aqui para os pais. E aqui, irmãos, no final do tópico 1.2, ele fala de uma coisa muito interessante na revista do professor. Ele fala aqui de um exemplo, que teve um jovem que citou o Salmo 23, vou contar aqui para vocês brevemente. Teve um jovem que citou o Salmo 23. E ele falou que ele citou o Salmo muito bem falado. Ao final, todo mundo bateu palma, todo mundo parabenizou. E depois, teve um senhor que leu o Salmo também. E após as palavras desse senhor, houve um profundo silêncio e atitude de oração. E aí o jovem se levantou e disse: vocês bisaram na minha declaração do Salmo, mas vocês ficaram em silêncio depois que o meu amigo terminou. Por que será? Vou lhes dizer, é que eu conheço bem o Salmo, mas ele conhece bem o pastor. Eu achei muito bonito esse exemplo aqui, né, pastor Juvenil, porque ele fala, não adianta, irmãos, a gente pode ler a Bíblia todinha, mas o que adianta a gente conhecer bem a Bíblia e não conhecer bem o pastor? Isso, não conhecer bem aquele que mandou escrever a Bíblia. Então, nós conhecemos, irmãos, a Bíblia? Precisamos conhecer a Bíblia? Claro que sim, porque aí nós conhecemos o nosso pastor. Mas nós precisamos ter intimidade. É sobre isso, irmãos. Então, quando aquele senhor falou, houve um silêncio e atitude de oração. Não é apenas o irmão vir aqui e nós aplaudirmos e ficarmos emocionados com a palavra. É o exemplo de mudança de vida em nós, né? Porque a atitude de silêncio, atitude de oração, né? E aí no tópico 1.3, ele fala que a ovelha ouve e segue o pastor. Então, irmãos, além de ouvir, eu ouvi, mas também eu tenho que seguir, né, pastor Juvenil? Se eu ouvir e não seguir, não adianta. Então, é como nós estávamos aqui falando dos exemplos de pais e filhos. Então, eu posso ouvir os pais, mas se eu não seguir, muitas vezes não adianta. Então, uma ovelha, irmãos, ela vai ouvir e ela vai seguir o pastor. Aqui tem um comentário que ele fala que as ovelhas são consideradas muito obedientes. Pastor Juvenil estava falando aqui agora há pouco sobre a questão da mansidão, né? E aí fala que aprendei de mim que sou manso e humilde, né, irmãos? Eu falo assim, às vezes eu tô assim no atendimento, no meu trabalho, e às vezes eu falo assim, temos lá todas as nossas emoções. E aí, irmãos, é óbvio que a gente sente raiva. É óbvio que a gente sente, às vezes, alguma coisa. Eu brinco que, de vez em quando, a gente tem vontade de dar uma empurrada na pessoa e falar, acorda para a vida. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós temos que ser mansos. Nós temos que aprender do Senhor, que é humilde. Esses dias eu estava falando para uma pessoa, imagina se a gente não tivesse lei, né? Imagina se a gente pudesse fazer tudo que a gente quisesse. O mundo ia ser bem estranho, né? Por isso que a gente fala, tem leis para o trânsito, mesmo assim tem um monte de multa, mesmo assim tem um monte de infração, né? Tem as leis jurídicas, tem as leis bíblicas, mesmo assim a gente tem um monte de coisa errada. Imagina se a gente não tivesse princípio. Imagina se a gente não tivesse direção para seguir. Então, uma ovelha, ela tem que ouvir o seu pastor, mas ela tem que seguir, irmãos. Não adianta eu ficar só ouvindo o que está escrito na Bíblia. Não adianta só eu vir e sentar nesse banco se eu não seguir.
Igual, por exemplo, ser manso e humilde. O que adianta eu vir todos os dias na igreja? O que adianta eu ler a Bíblia todo dia, mas eu não praticar? Pastor Juvenil gosta de falar aqui dos frutos do Espírito. O que adianta eu não praticar? Não é, irmãos, que a gente vai ser perfeito, não. A gente vai estar em processo de santificação. Por isso que fala, né, pastor? Qualquer que o senhor quiser acrescentar, pode ficar à vontade. Então, assim, por isso que fala que é um processo de santificação. Não é que nós estamos santos, nós estamos em processo. E processo, irmãos, é eu querer conhecer, é eu querer aprender, é eu querer fazer. Né? Porque esse é o verdadeiro evangelho. Hoje, eu não sou contra, mas nós temos muito peixe e pouco pão. Tem muita emoção, mas razão não tem nada. Sim. Porque emoção é uma coisa, ter razão, saber discernir as coisas é outra coisa. Sim. E hoje nas igrejas nós temos muito peixe, muito floreação, tanto movimento, mas na hora da palavra, pequenininha. Exatamente, isso daí que o pastor falou é muito importante, né? Porque, assim, às vezes a gente tem muita emoção. A gente vê igrejas que, não aqui, não no nosso campo, mas a gente vê igrejas que são muito emotivas, né? Tem que ter uma emoção para os irmãos dar uma oferta. Tem que ter uma emoção para os irmãos adorarem. Irmãos, é a nossa vivência, o nosso relacionamento com Deus. Óbvio que às vezes a gente precisa ouvir uma palavra de conforto, de segurança, mas é o nosso relacionamento com Deus que faz a diferença. Irmã, nós temos, você começou falando das crianças, né? A Bíblia nos ensina dois públicos. E um dos públicos é as crianças, que mesmo com todas as dificuldades, ainda se torna fácil de educar e ensinar o caminho que se deve andar. Esse é o princípio, principalmente para quem são os pais cristãos. Mas aí nós temos o segundo público, que a própria palavra nos mostra, quando Nicodemos vai fazer uma visita para Jesus. E aí ele pergunta, como que eu faço para nascer de novo? E aí o Senhor ele faz todo o seu relato e mostra para ele, olha, a partir de agora você precisa ter a presença do Espírito Santo, você precisa viver a Cristo. E esse público, o segundo público, ele é muito mais difícil de você inserir a palavra do Senhor, de você realmente mostrar que precisa haver uma nova criatura. Então, a partir daí, porque ele vem cheio de características que aprendeu até a fase adulta, né? E aí, de repente, despir de tudo isso é um processo. E aí entra a palavra, né? O texto que estamos lendo, do bom pastor, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando ele entende, durante o processo, ele aprende e cresce, né? Ensinando e obedecendo. Porque aí você vê realmente que ele começa a quebrar o velho homem, ele começa a despir do velho homem. Então, acredito que essa segunda fase, não que a primeira fase seja fácil, porque existe a fase da adolescência, né, da rebeldia, mas foi o que a pastora disse, né? Foi implantado. Se vier desviar, né, ele sabe, ele tem o temor do Espírito Santo, mas é aquele que não conhece a verdade, e ele precisa conhecer, ele começa a conhecer a partir da sua mocidade, ou a partir da sua velhice. Então é um processo muito demorado, e aí o trabalho do pastor é muito mais complicado, realmente largar as 99 e cuidar de uma, né? Então eu acredito que essas são as duas vertentes que nós precisamos como igreja olharmos, né? E temos esse zelo. Muito obrigada. Então, irmãos, o que o irmão falou é muito bom. Então, a gente aprendeu que a ovelha conhece, ouve e segue o seu pastor, né? Um exemplo muito bom. Quero chegar aqui no tópico 2, porque eu quero falar sobre ele aqui, porque ele é muito importante para nós, né? O tópico 2, ele vai falar das ovelhas debilitadas. Queria chegar nele aqui, porque, para mim, assim, tudo é importante, mas, para mim, esse ponto aqui ficou bem, bem importante. E aí, no tópico 2, ele fala que há ovelhas que espiritualmente portam deficiências, ou seja, necessidades especiais, que muitas delas andam em cadeiras de rodas ou de muletas da fé, vivendo todo dia como aquele coxo lá,
na porta chamada Formosa do Templo de Jerusalém, pedindo esmolas, morrendo à míngua. Ó, irmãos, isso aqui é muito importante. Perto do alimento e da cura e da saúde espiritual. Isso daqui é muito importante porque eu achei muito fantástico o que ele falou aqui. Porque muitas vezes, irmãos, a ovelha está deficiente perto do alimento. Ela está passando fome perto do alimento. Isso acontece muitas vezes. Às vezes nós estamos aqui na igreja, nós temos o alimento, nós temos os nossos pastores, mas às vezes a pessoa não pegou o alimento para ela. Imagina. Eu fico imaginando a cena, porque eu gosto de exemplificar, de colocar as coisas assim no exemplo. Eu fico imaginando a cena de uma pessoa com muita fome, né? Cada um aí que quando está com fome se sente de um jeito. Tem gente que sente dor de cabeça, tem gente que fica nervoso quando está com fome. Cada um sente alguma coisa. Tem um que sente o estômago lá, começa a ficar desesperado. Cada um vai sentir de um jeito. Imagina, irmãos, nós aqui, todo mundo está com fome. Exemplo. E aí, aqui na frente, tem um banquete muito maravilhoso. A gente está ali passando mal de fome, querendo comer. Tem um banquete muito maravilhoso, mas nós não estamos pegando aquele banquete, comendo aquela coisa boa, aquela refeição saudável. Então, assim, isso é muito sério. Às vezes nós podemos estar dentro da igreja, mas muitas vezes, aqui ele vai falar, e eu vou exemplificar aqui, nós precisamos dar o primeiro passo em busca do alimento. Falando desse exemplo, aqui está o banquete, os irmãos estão todos sentados aí. Não adianta, irmão, se eu for pegar o alimento, é só um exemplo, tá? Se eu for pegar o alimento e servir para todo mundo, enquanto eu estou servindo aqui, o de lá está com fome. Não tem lógica. Não tem lógica. É muito melhor, racionalmente, que todo mundo se levante e venha buscar o seu próprio alimento. Se a gente for pensar dessa forma. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo. Não adianta eu vir para a igreja apenas e não buscar aquilo que Deus tem para mim. Às vezes o pastor Juvenil está aqui pregando, falando, o pastor Walter ou qualquer pastor que estiver aqui pregando, e eu estou ali simplesmente viajando, não sei aonde, e não está ali pegando aquele alimento. Né? Muitas vezes a gente vai, não sei, para a escola ou para a faculdade. Quando eu ia para a faculdade, eu ficava sentada ali na frente o tempo todo, prestando atenção ali no que está falando, porque eu sabia que depois eu ia ter que fazer uma prova e eu precisava saber, porque eu precisava passar. E muitas vezes nós não temos essa sede espiritualmente. Muitas vezes nós não temos essa sede de aprender mais de Deus, de chegar no pastor Juvenil e falar: pastor Juvenil, como é que funciona? Como é que é aqui na Bíblia? Muitas vezes, irmãos, nós não temos essa sede de aprender mais do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter sede da palavra do Senhor Jesus. E aqui fala da ovelha fraca. Aqui, que é o que a gente está falando. Quando fala de uma ovelha fraca, ele não está falando quando Paulo diz que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Não é a mesma coisa. Porque ele está falando ali que quando ele é fraco, e quando ele está fraco aí, que ele é forte, ele está dizendo que ele se sente dependente da graça do Senhor. É por isso que ele está dizendo isso. Aqui ele está dizendo de uma igreja, de uma pessoa que faz parte de uma igreja local, como a gente está dizendo aqui, tem à disposição tudo o que é necessário, mas não aproveita. Então, assim, irmãos, tem gente... Pode falar, pastor. É engraçado essa comparação aí, que lá dentro da sinagoga tinha muita gente, mas certamente não tinha o necessário para aquela ovelha perdida lá fora. E os que estavam de fora foi para participar daquela reunião, eles tinham alimento e levou a pessoa que estava precisando. E quando ele entrou dentro do templo lá, o povo ficou tudo atônito. Ah, mas ele era um mendigo, ele não estava lá fora. Né? É o momento, quer dizer, a pessoa, às vezes, a irmã está falando, vem para a igreja, mas só por vir mesmo. Vem só por, não, vou lá bater ponto. Sim. Não é, aqui não é lugar, não é empresa para bater ponto. Né? Tem que vir aqui para adorar a Deus. Sim.
E isso é muito sério, irmãos, porque quando nós estamos... Obrigada. Quando nós estamos na igreja, não é porque nós estamos na igreja, como eu falei agora ali. A questão é, se eu passei na porta da escola, não significa que eu já aprendi porque eu passei na porta da escola. Se eu passei ali na porta da igreja, não significa que eu já sou crente, que eu já aprendi tudo só porque eu passei na porta da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque aqui fala... essa pessoa, né, não prioriza o necessário e diário cuidado espiritual. Não se exercita na piedade. Como resultado, irmãos, a consequência. Não tem resistência contra as adversidades da vida na terra, as tentações e os ataques das hostes espirituais da maldade. Falta-lhe aperfeiçoamento e crescimento. Então, estão suscetíveis a doenças espirituais, são infantis, melindrosas e se sentem ofendidas por qualquer coisa. Isso é muito forte, irmãos. Mas, infelizmente, tem muitas ovelhas que são assim, né? Que, por exemplo, o pastor não pode falar nada para essa ovelha, né? O pastor falou que quando eu fui falar essa palavra, eu tenho muito temor aqui do pastor. E vamos supor assim, o pastor Juvenil falou que quando eu fui falar aquele negócio ali, eu devia ter falado melhor. Nunca mais eu vou voltar na igreja porque o pastor Juvenil falou isso para mim. Irmãos, parece bobo, mas tem muita gente assim. Muita gente assim. Pastor Juvenil deve saber melhor que nós, porque ele lidera aí tantas igrejas, tantos pastores, tanto tipo de gente, né? E muitas vezes, às vezes, por alguma coisa, o pastor falou ali para melhor, irmãos. Nosso pastor, ele nunca vai falar algo para nós para nos fazer mal. Se ele está falando, é porque ele está debaixo da dispensação do Espírito Santo. Então, muitas vezes nos falta maturidade para escutar aquilo que tem sido falado. Pode falar, irmão. O texto da revista está falando da ovelha debilitada. Em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 1, diz-nos assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nós temos um dever de identificar a debilidade uns dos outros e podermos fazer alguma coisa para que ela saia dessa fraqueza, dessa debilidade. É um dever nosso. Porque, às vezes, como você ilustrou, o alimento está aí, ela está aqui, mas está fraca. Não tem força para ir lá buscar. Sim. Mas alguém pode buscar para ela, e necessariamente não vai ser o pastor, como você falou, que não pode servir todos, ele vai servir na coletividade com a palavra, mas alguém que está próximo e percebe que é espiritual, pode perfeitamente ajudar aquela que está fraca. Isso. É a minha participação. Obrigado. Amém, obrigada. Era exatamente nisso mesmo que a gente ia falar, irmãos, porque eu ia até dizer isso. A responsabilidade não é só do pastor. A responsabilidade não é só dos nossos pastores. A responsabilidade é de todos nós. Porque se eu estou forte, né, eu comi muito. Aí eu vejo que a pastora Celestina não comeu nada. Eu vou ficar só ali, estou cheia demais, e não vou prestar algum alimento para a pastora, para ajudar ela. Então, assim, irmãos, a gente também tem que tomar cuidado, porque tem consequências para nós. Às vezes a gente fica sentadinho aí no banco e fala assim, o pastor que se vire, e ele que vai dar conta mesmo. Não é só ele, não. Nós também vamos dar, porque, irmãos, isso acontece muitíssimo, muito mesmo. Às vezes tem alguém do seu lado que está precisando de ajuda, que está precisando de alimento, e você, na sua vida, que entra para dentro da igreja e sai de dentro da igreja e não viu ninguém e não fez nada, você está deixando o outro. E você também vai prestar conta disso.
Sim. É questão de alimento, isso aí é sério, viu? Pastor Zé de Moraes gosta sempre da ilustração aí. Quando você está numa rodovia que tem muito caminhoneiro ali, você vai a hora de almoçar ou jantar, se tiver muito caminhoneiro, a comida é boa. Agora, se o lugar passa num posto, lugar, o restaurante não tem ninguém, para não, que a comida não é boa. Então, a igreja é a mesma coisa também. Sim. A mesma coisa. E questão de fraco aí, isso é sério, mano. Fraco e doente, tem muitos fracos e doentes, tudo a Bíblia fala. Sim. Agora, a questão do pastor, se a pessoa for ler a palavra lá, ele não quer ser pastor. Ainda bem que tem um escape para nós. Como quem terá. Olha aí, tem a palavra lá. Como quem terá que dar conta dela diante de Deus. Então, ainda tem um escape para o pastor, né? Mas, na realidade, tem que ter muito cuidado. Sim. Irmãos, só passando aqui para eu tentar finalizar, porque o horário aqui já está bem, graças a Deus, abençoado. Aqui ele fala também de suportar-vos uns aos outros, né? Eu lembro que eu, por muito tempo, li esse texto, suportai-vos uns aos outros, e eu confesso que eu achava errado. Eu entendi errado esse suportar. Um dia eu vi alguém brincando com isso e eu trouxe isso como verdade depois que eu fui pesquisar. Que a pessoa falava que suportar uns aos outros é tipo assim, eu suporto esse irmão. Eu não gosto muito dele, mas eu suporto ele. Eu achava que era dessa forma, irmãos, mas não é. Não é. Se alguém pensa que nem eu já vou explicando aqui que não é. Suportar-vos uns aos outros, irmãos, é suporte. Suporte, né? Então, eu estou ajudando no suporte do meu irmão. Eu estou ajudando ele a suportar a adversidade. Então, se o meu irmão está em um momento adverso, eu estou o ajudando. E aqui, irmãos, pode falar, pastor. Sim, para não cair. Muito bom, pastor. Tudo que tem suporte, né? Porque senão caía na cabeça dos irmãos. Sim, sim. Exatamente. Muito bem lembrado, pastor, porque tudo aqui tem suporte. Senão, irmãos, caía tudo em cima da gente, né? Igual aqui, ó. Aqui, irmãos, suporta um certo peso. Se passar do peso, vai cair em cima da nossa cabeça aqui. Então, tudo tem suporte. Aqui ele fala da ovelha doente. E aqui também, irmãos, da ovelha doente, ele fala aqui, que Paulo disse que muitos estavam fracos e doentes, porque tinha atitudes erradas e falta de amor. Vou falar bem rapidinho disso aqui, irmãos, porque nós, como igreja, como coletividade, nós temos que tomar cuidado com a falta de amor e atitudes erradas. Por exemplo, esses dias, na reunião dos jovens aqui, eu estava brincando com os meninos, né? Até falei do Vitor. Eu falei assim, todo dia eu passo pelo Vitor e não falo nada com ele. Para mim, irmãos, isso pode parecer normal, mas para ele vai guardar uma mágoa no coração. Né? Nossa, ela fala com todo mundo, mas ela não fala comigo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu falo com a Gabriela, se eu falo com a pastora, se eu falo com o pastor Juvenil, por que eu não vou falar com o Vitor? Ele vai pensar que alguma coisa está errada. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, irmãos. A gente tem que pensar. A gente tem que pensar antes de agir. Porque, às vezes, a gente para e fala assim, é bobeira. É bobeira nada. Porque se você está escandalizando seu irmão, se você está fazendo mal para o seu irmão, não é bobeira. O outro tem sentimentos. Então, atitudes erradas e falta de amor dentro da igreja, irmãos, não pode existir. Nós temos que ter amor um com os outros. Cuidado. Pastor Joel, fiquei sabendo que o senhor está doente. O que aconteceu com o senhor? O senhor está precisando de alguma coisa? Né? Esses dias eu fui brincar com os meninos, falar isso, e eu falei, perguntar por que você está doente. Mas não precisa perguntar por que está doente, não.
é só perguntar para o pastor: o que aconteceu, pastor? O senhor está precisando de alguma coisa? Então, isso é amor entre os irmãos. E isso, irmãos, faz com que a ovelha seja um rebanho saudável. Sim. 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 Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem que ver o outro na subjetividade dele, irmãos. Por quê? Porque nós somos indivíduos únicos. Eu sou diferente da pastora Gessi, sou diferente do pastor Juvenil, sou diferente dos pastores. Eu sou diferente. Então, uma coisa que funciona comigo, às vezes não vai funcionar com o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque eu sou fortuna, se o irmão não falar comigo, problema dele, ele que está perdendo. Para mim, talvez funcione desse jeito, mas para o irmão, não. Talvez para o irmão isso vai causar uma ferida nele. E aí, irmãos, eu vou passar aqui bem rapidinho, porque a gente falou, mas que bom, eu gosto muito que os irmãos participem. Aí eu vou passar aqui bem rapidinho para falar sobre a doença espiritual e, às vezes, a doença emocional. Vou só resumir aqui, porque na revista ele fala para a gente tomar cuidado com a doença espiritual e para a gente buscar alimento onde tem alimento. E se por alguma via essa doença for emocional, irmãos, a gente tem que buscar ajuda com quem sabe ajudar. Isso a gente já disse aqui várias vezes, né? Os médicos estão aqui para isso, as pessoas que estudam estão aqui para isso. Então, nós temos que saber se... isso é muito sério. Se eu tenho uma doença espiritual, onde que eu vou buscar a cura? Aqui na Bíblia, na oração, no jejum, conversar com os meus pastores, saber o que eu preciso para poder ser renovado. Se eu tenho uma doença emocional, vou no psicólogo, no psiquiatra, aonde que for que eu vá, para que eu possa me restaurar, para que eu possa me sentir bem, irmãos. Porque tem muita gente hoje em dia... Muita gente mesmo, irmãos, mas é muita mesmo, que está com doença emocional. E, às vezes, as pessoas não sabem. É doença espiritual. Não, irmãos, existe junto também, né? Existe comorbidade, existe doença emocional e existe doença espiritual. Mas a gente tem que ter discernimento, né, pastor, para a gente poder saber como poder ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade e nós precisamos ajudar ela no sentido correto, para ajudar, irmãos, e não atrapalhar. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado para direcionar a pessoa no lugar certo. Irmãos, eu atendo muitas pessoas que foram evangélicas e hoje não são mais, e dizem muito assim, que estão feridas espiritualmente, irmãos, e estão feridas emocionalmente. Pessoas aí que tiveram, a gente estava falando de família, mas pessoas aí que tiveram conflitos com pais, né? Pais mesmo, a figura masculina. E hoje não consegue vir para a igreja, por causa que vê a figura de Deus como um pai. Isso é muito sério, tem muitas pessoas assim, que levam essa questão da paternidade com relação à paternidade de Deus. E está aí essa diferença, irmãos. Nós precisamos saber que a paternidade de Deus é uma paternidade sadia. É um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cuida, um Deus que nunca, nunca, nunca vai abandonar a gente. O homem pode nos abandonar, mas Deus jamais vai nos abandonar. Jamais, jamais. Então, irmãos, vamos ser ovelhas saudáveis. E aqui, a gente não conseguiu chegar no tópico 3, mas aqui fala que de coisas que causam feridas, mas aqui no finalzinho fala que Deus tem a providência divina. E isso é que é o importante. Nós falamos aqui do que acontece, nós falamos aqui que às vezes tem as feridas,
Mas aqui tem promessa para nós. Tem promessa de um bom pastor que dá carinho, que dá proteção, que dá orientação, que nos enche de cuidado. Imagina aquele povo que estava no cativeiro recebendo essas promessas do Senhor. Promessa de proteção, de cuidado. E hoje, vocês, nós que estamos aqui hoje, nós estamos recebendo do Senhor hoje essa promessa. Essa promessa de que tem um Deus, irmãos, que Ele é um bom pastor, que Ele vai cuidar de nós, que lá na saúde, lá na doença, na saúde também Ele vai cuidar, né? Mas que lá na doença, que lá naquela causa impossível que você não consegue há anos, que é aquilo que falta para você, o Senhor vai te pastorear. Jesus é o bom pastor. Então, mesmo que você tenha uma ferida aí no seu coração, né? Mesmo que foi causada por outra pessoa, perdoa, irmãos, perdoa. E perdão, eu digo, não é para outra pessoa, perdão é para você, porque é você que se liberta. Então, perdoa e deixa Jesus entrar na sua vida e ser o seu bom pastor. Porque quando Jesus pastoreia, irmãos, as ovelhas não ficam soltas, correndo para um lado para o outro, não. Quando Jesus pastoreia, as ovelhas vão seguir o seu bom caminho no pastoreio correto. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa, eu passei um pouquinho. Antes de encerrar, Mansejane, queria dar só um exemplo aqui, rapidinho. Um obreiro nosso aí entrou no emaranhado, negócio mal feito aí, a irmã falou de emoção. Então, claramente que a pessoa, quando entra num negócio errado, que não dá conta de pagar, ele desparafusa, né? Sim. Fica desesperado, porque não tem como pagar, o credor quer o dinheiro e tudo. A pessoa tentou até suicidar. Pastor, que é emoção, porque no momento que o cérebro dele começou a negativo, aí ele partiu para pôr fim. Aí veio aqui no gabinete, eu orei, dei uma orientação para ele. Na mesma semana, ele conseguiu saldar quase 80% da dívida, porque ele tinha propriedade para vender. E Deus abriu as portas de uma tal maneira que ele vendeu-se um atrás do outro. Vendeu e foi lá e quitou. Aí ficou uma pendência conosco aqui. A pendência que assim, a igreja aqui, você não deve nada. Amém. Aí começou a chorar e tudo, agradecer a Deus. Então, irmãos, são coisas que a gente marca a gente. Sim. Isso que o pastor Juvenil falou, isso é muito bom, porque um pastor de verdade, ele sabe conduzir a ovelha no caminho certo, né? Eu digo que, às vezes, assim, por exemplo, dentro da minha profissão, às vezes a pessoa está ali com a resposta na frente dela, mas às vezes ela precisa de alguém para ajudar ela. E assim é um bom pastor, às vezes a resposta está na frente dela, ali, na frente dela, mas ela não está vendo. E se a gente tem um bom pastor, ele direciona, ele vai lá. Por isso que eu estou falando, irmãos, nós como ovelhas, de vez em quando estamos numa situação difícil. Ó, pastor Juvenil, o que o senhor me diz? O que o senhor me diz aí, à luz da palavra de Deus, que eu possa fazer? Irmãos, se a gente for sábio, a gente consegue muita coisa. A gente tem os nossos pastores aí, é para nos auxiliar e nos ajudar mesmo. A gente que às vezes perde tempo aí dando... Igual o pastor falou, igual cabrito, né? A gente não pode ser cabrito, não. A gente precisa ser ovelha. E ovelha tem mansidão e humildade, viu? Deus abençoe. Pastor Walter... Deus abençoe a irmã Sejane, né? Foi muito tranquilo, né? Discorreu aqui. Quantos aqui já aprenderam nesta manhã? Eu vou me declinar aqui, tem tanta coisa para falar, né? Nós falamos aí, esses dias para trás, sobre falsos profetas. Tem tanta coisa, mas a autoridade aí para falar mais disso aqui é o nosso pastor presidente. Eu declino aqui, devolvo a ele para ele fazer esse resumo aqui. Nosso pastor presidente. O senhor vem fazer o resumo. O resumo aqui.
A gente vai ser breve, o horário é nosso amigo. Olha que escola dominical bonita, hein, irmãos? Cada um aqui está tendo um prêmio lá no céu, está sendo registrado nesse momento que você está aqui, absorvendo a palavra de Deus. Esse mundo onde é que está digitalizado, onde é que o amor agora, essa afetividade agora parece que ficou só digital, né? Manda florzinha, manda recadinho, manda tanta coisa, só digital. É o famoso apartheid de unidade, de amor fraternal, de família e espiritual. É aquela frase, né, que vocês já sabem, nós já discorremos aqui com os irmãos. Estamos perto de quem está longe. Você manda recadinho, fala com quem está lá na Rússia. Né? E às vezes quem está perto você não está falando. E não consegue falar. Às vezes, por a pessoa também não querer, porque você não pode obrigar ninguém a gostar de você. Mas a nossa parte nós devemos fazer, né? Cumprir ela. E a questão das ovelhas, a questão do bom pastor, João 10, Isaías, fala disso, esse próprio texto de Ezequiel, a ala A de Ezequiel, do primeiro versículo ao 10, fala dos falsos pastores, né? O dano que eles causam. E a ala B de Ezequiel fala, Jesus é o bom pastor. Ele é que nós devemos olhar para ele. E a igreja, para crescer, no imperativo da unidade, precisa do amor. As ovelhas ajudar umas às outras, né? A independência, aqui fala na lição, fala da autossuficiência. Esse é um dos vícios mais perigosos da atualidade. Quer saber? Coloca dinheiro na mão da pessoa. Tem gente que você pensa que ela é humilde, boazinha, manda dinheiro no cidadão. Eu falo porque eu já passo uma leva grande de colaboradores comigo, pessoa que você não vê falar, caladinho, mexe no financeiro dele, você vai ver a monstruosidade que está por detrás ali, encoberta, enrustida naquela pessoa. E nós, como igreja, irmãos, devemos, a dependência é um dos outros. Quando fala suportar uns aos outros, é porque eu estou inserido no processo do amor, que é o tema da campanha aqui, né, de quinta-feira. O amor um pelos outros, compreender. Porque é o seguinte, irmão, é facinho de você derrubar uma pessoa. Fala aquilo que ofende ela com a palavra, acabou. Não volta mais nunca. Principalmente igreja. Se você discriminar uma pessoa, conforme for o tom que você falar, nunca mais volta na igreja. Nós tivemos um episódio que aconteceu, caminhou o ano passado aí, e eu conversei com o pastor, e as pessoas que são dadas a você? Você vai chegar um dia no tribunal, eu vou chegar, você vai chegar, é a Bíblia que fala. Então, enquanto a vida aqui, essas pessoas que foram responsabilizadas a você, como é que elas ficam? É um caso a pensar, né, muita coisa para poder dirimir aí. E eu gostei aqui desse tópico 2, a irmã Sejane discorreu muito bem, eu só estou somando aqui, tá? Questão da ovelha doente, né? Os pastores da igreja precisam estar atentos a agir com prudência, olha só. Sempre a gente fala aqui prudência, diligência, cautela, né? Todos nós é suscetível a errar. O pastor erra, a ovelha erra, todos erram. Perfeito, irmãos. 100%, só Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, você, todos nós é passivo de errar. Erra, nós erramos. Vez ou outra na semana, no seu cotidiano. Quem não errou essa semana? Deve ter cometido um erro. Qualquer um de nós aqui é passivo disso aí. Então aqui fala, ó, agir com prudência e buscar ser, é o 2, viu? Da lição aí. Serem guiados pelo Espírito Santo, para lidarem com as ovelhas doentes, pois há doenças físicas, emocionais e espirituais, a área da Marinéia, da Sejane, né? E aí no suplemento do professor vai dizer aí, ó, a questão, uma análise didática de classificação de doenças, né? Intrapessoais, doenças intrapessoais, está aí no suplemento. O que é essa intrapessoais? Orgulho, vaidade, egoísmo, avareza e incontinência. Sociais, desobediência aos pais. Qual o mandamento com promessa? Primeiro mandamento com promessa para nós, irmãos. Honra teu pai e tua mãe, para que te vais bem, e os seus dias o quê? Né? Seja aí, ó. E quantos filhos hoje nós estamos vendo, não obedece pai, não honra pai, em sentido nenhum, está aproveitando. Isso aí é problema. E olha só, outra situação aí, ó. Desobediência a pais, ingratidão, falta de amor, crueldade, dureza de coração, calúnia, traição, hipocrisia, aversão ao bem e abuso de poder. Está aí, é a questão social. E religiosa, blasfêmia, irreverência, consagrado,
né, e outros desperdícios na vida. Muita coisa aqui para nós que a igreja, eu gostaria de ver essa igreja na terça-feira dessa forma. Eu convido até vocês, viu, jovens, os mais jovens aí, nós fazer um ano diferente aqui na igreja, fazer uma somatória. Eu sei que está difícil para poder deslocar a questão de gasolina, questão de morar longe. Nós temos irmãos aqui com essa, uma grande parte dos irmãos, mas em uma terça-feira passada, pastor discorrendo aqui sobre Mateus, o rei, seu reino, creio que nós está aí na 12ª, 13ª edição, não é, Eliade? Por aí. E muitos aqui não veem num estudo desse. Venha, tem pastores aqui, não é só o pastor Juvenil, o pastor Walter, outros não, todos os pastores. Aqui fala, irmãos, da ovelha, dá valor naquilo que Deus está dando, dá valor na cadeira que Deus está dando, para você vir sentar na igreja, valoriza a sua igreja. Aquela bandeira que nós estamos falando aqui, ó, adoro a Deus, com orgulho, mas debaixo da soberania de Deus, que é Deus que manda, não é pastor que é dono de igreja, não. Como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento. Olha aí, foi isso que nós falamos com um pastor aí esse tempo atrás. Eu falei pessoalmente com ele, cara nervoso, brabo. Eu falei, se você morrer, se um carro passar por cima de você, se um carro passar a atropelar a sua família, como é que você vai fazer? Nós não é dono de nada, está brigando, mitigando uma situação por causa de quê? Orgulho próprio. Falei mano a mano com o pastor, falei com ele, não desacatando ele, mas assim, uma precisão de Deus para a vida dele, um alerta, porque ele é ovelha nossa, porque nós fazemos parte da diretoria. E aí a gente, explicou e falou, e graças a Deus que Deus permitiu, E está aí o tópico 3, providência divina, atitudes que causam feridas e tropeços. A gente tem que ter cuidado uns com os outros, cuidado com os empurrões da discriminação. Sejane falou aqui, ela discorreu sobre a questão das pessoas, não olhar umas nas outras, não cumprimentar umas nas outras na igreja. Isso aqui é igreja ou é lugar de competição? Aqui é igreja para nós, hein? Porque às vezes você tem uma imagem daquela pessoa porque as pessoas falou coisa distorcida para você. Existe isso ou não existe? Você está fazendo um juízo e julgamento porque alguém falou daquela pessoa daquela forma, você tem aquela imagem da pessoa e não consegue. Preconceito. E aí você às vezes está fazendo uma discriminação sem querer, sem sentido, porque você não analisou o fato. A gente precisa ter essa coerência de analisar o fato. Porque aquela frase, me disseram, me falaram, me contaram, que o fulano, o ciclano está fazendo aquilo, aquilo outro. Não. Vamos olhar para dentro da palavra de Deus. Porque aqui ninguém é bonzinho. Todos nós temos uma vaidade, tem umas coisas peculiares que nos ofendem ali. Cada pessoa tem um sistema. Cada pessoa, por exemplo, tem gente que gosta do Palmeiras. Tem gente que gosta do Flamengo. Tem gente que gosta do Corinthians. Eu não gosto nenhum desses lá. O meu time aqui é o Goiânia. Olha, quem é o Goiânia aqui, Nem participa do estadual, Eu gosto, eu aprendi com um colega, primo meu, desde menino, junto na família que gosta ali do Goiânia, simpatiza com Goiânia, Mas é uma particularidade. Mas em um todo, nós na igreja, irmãos, precisamos ter essa aderência da unidade. Nós falamos aqui do imperativo da unidade. Eu gostaria de ver vocês que estão aqui presentes em uma terça-feira. Terça-feira, por exemplo, pastor continua aí discorrendo. Tem tantos pastores aqui com a oportunidade para poder fazer essa soma em atribuição para com as ovelhas aqui na igreja. Então, vamos, primar por isso aí. E a pastora Alberci, o pastor Wagner, o superintendente nosso aí da Escola Bíblica Dominical, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis que estão inseridos nessa primeira ala de Ezequiel 34. Próxima lição de domingo que vem. Pastor presidente tem propriedade para poder ensinar, e quem for ensinar também, eu sei que tem. Eu gostaria só de fechar com os irmãos, que é coisa de 1 minuto, as ações danosas de falsos pastores. Hoje está tendo isso aí, por aí afora, em muitas denominações, o ativismo religioso. Quando você vê o ativismo religioso, é o invencionismo na igreja. É muita coisa, inventando aquilo outro. É o invencionismo, é o ativismo religioso. Então, tem muitos por aí. São gangsters, na verdade, viu, irmãos? Jesus, quando entrou no templo, o tema da casa de oração aqui é Mateus 20, 21, 12.
Jesus, ao entrar no templo, viu os camaradas lá fazendo as gambiarras lá, o que ele fez? Expulsou todo mundo. E hoje tem essas gambiarras por aí. Então, olha só, ações danosas de falsos pastores. Ações em proveito próprio deles. Olha só, ficam com o melhor corte da oferta, apacenta a si mesmo, vestem-se da lã das ovelhas, degola o cevado. Quem gosta de carne de ovelha é o quê? Quem é? Quem é que gosta de carne de ovelha? Quem? Lobo. Olha só. Ações em prejuízo das ovelhas. A ovelha fica em prejuízo, olha só. Não são apacentadas, não são fortalecidas, não são curadas, presta atenção, não são tratadas, não são buscadas, sua ausência não é percebida, também não são procuradas. Aí a consequência da omissão pastoral. Consequência de pastores aí que são omissos, está pegando o evangelho e distorcendo ele. 21:13, né? Olha só, esses aí que tem por aí, que você conhece aí, principalmente esses pastores de coach, cuidado com isso aí, olha só, consequências da omissão pastoral. Espalham-se, tornam-se pasto para feras, desgarram-se, são entregues à rapina, esses pastores aí. No nosso meio já aconteceu, pastores dessa forma aí, não atendeu, não obedeceu. Nós tivemos aí uma situação que por longo tempo transitou, trafegou no nosso meio, falso profeta. Então olha só, e todo mundo, por isso, irmão, nós não podemos fazer juízo e julgamento de ninguém. Negócio camarada que prega muito, tem muita eloquência, cuidado com isso, viu, irmão? Temos que ter cuidado, não vamos menosprezar não, Deus usa sim, Deus fala aqui, fala. Mas nós devemos ter muita aplicação da palavra, ter muito cuidado com a palavra. E olha só, a sentença divina contra os pastores, esses falsos pastores. Olha só a sentença: virar-se contra os pastores, deles demandará as ovelhas, a responsabilidade dele, demandará, porá termo ao seu pastoreio, ele mesmo encerra o pastoreio dele, isso é bem verdade, ele mesmo encerra o pastoreio dele, impedirá ações em proveito próprio, livrará as ovelhas dos dentes dos pastor lobo. Essa é a sentença divina contra esses falsos pastores. Deus vai sentenciar. E ações divinas em favor agora das ovelhas, de nós que somos ovelhas aí, olha, ó. Procurará as ovelhas, buscará as ovelhas, apacentará as ovelhas, encontrará as ovelhas dispersas, recolherá as ovelhas dos lugares onde foram espalhadas. Ezequiel 34. Por isso que é bom você vir na terça, igual está vindo aqui hoje, vem aprender. Porque nós estamos vivendo aí, ó, falso evangelho, híbrido, aguado, sem circunstância. Você entendeu? Um evangelho aí que, cuidado, tem que ter muito cuidado. Principalmente nós olhamos o evangelho nesse mundo digital, viu? Esse mundo digital que está caminhando aí. Já está vindo aí, ó, o G5, que é o IA, a inteligência artificial. Esse cara do Facebook, como é que é o nome dele? É o Mark Zuckerberg. Está fazendo o metaverso, fabricando o metaverso, que é um chip que quer colocar na cabeça da pessoa, que vai influenciar as decisões da pessoa. Isso mais do que nunca é um monitoramento, né? Que está vindo aí, os gigantes do mundo digital, que é o Elano, como é que é o nome dele? Elano, da Tesla lá. Elano Musk e o Mark Zuckerberg. Então, tem que ter cuidado com esse mundo digital, é o apartheid espiritual para a igreja. Vocês que são mais novos, cuidado com essa influência desse evangelho rapidinho aí no zap, viu? Cuidado com isso, o evangelho verdadeiro é esse que você está fazendo aqui hoje, ó. Vindo aqui, vendo os pastores ensinar, as pessoas ensinar, somando. Esse é o verdadeiro, não é híbrido, não é nada, é o verdadeiro evangelho. Deus abençoe os irmãos, vamos nos colocar sobre os pés. Hoje tem ceia do Senhor, é maravilhosa essa escola dominical, muitos irmãos, gostaria de, numa terça-feira, esses irmãos estarem aqui participando, viu, irmãos? Alerta isso aí, a gente convida. Sim, irmão Nenda. As pamonhas, a irmã Cida, Nabimeg, quem sabe ali embaixo, a Dalva até encomendou ontem essas pamonhas, nós vamos passar lá, bem lembrado. Os irmãos é convidado a ir lá, somar com a irmã Cida, né, comprar lá, contribuir com ela lá, comprar a pamonha dela. Quem quiser, passa lá, está dado o recado. Logo mais à noite, a ceia do Senhor, nós estaremos aqui com muita humildade. Que Deus nos fortaleça no nosso conhecimento, que sejamos ovelhas do Senhor, que tenhamos bons pastores, que realmente venham trazer aqui o recado do céu, da forma de Deus. Amém? Vamos orar?
Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por nós estarmos aqui. Perdoa nossas falhas, nossas incontingências contra os teus preceitos, teus estatutos, ó Deus. Nos ajuda a te servir fielmente. Ó Pai querido, muito obrigado por essa manhã maravilhosa de estarmos aqui aprendendo dessa palavra, que nós possamos, ó Deus, colocar em vida prática, diária na nossa vida. Pai, em nome de Jesus pedimos assim, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, salva de palma para Jesus. Daqui um pouquinho nós estaremos aqui à noite louvando a Deus, celebrando a ceia.